a falar sobre o Norte no cinema de Manuel Oliveira. O título desta apresentação foi dado por Maia e, portanto, eu, que tenho sempre um lado, enfim, cabo infantil e teimosia, pensei que a única possibilidade de responder a um tema destes era tentar tratar a questão sentando-me numa ideia de desnorte, quer do ponto de vista daquilo que vou dizer, quer sobretudo ter-me eu na teia da conforme. Isto é, pensei no que é que. Não. É? Ou é melhor? Dizer falta mal. Vai parecer um concerto com sim. E portanto comecei a pensar na questão de representações do Norte, ou de que maneira é que o Norte é importante na obra do Oliveira e, de facto, havia uma série de problemas e uma série de filmes que forçosamente eu devia tratar e depois depois de repente não me apeteceu absolutamente nada fazer essa apresentação mais convencional e, por isso, continuando a centrar no Norte e no modo como o Norte está presente na obra do Oliveira, organizei um PowerPoint com uma série de sequências de planos extraídos de filmes que não identifiquei, mas que poderei ir identificando ao longo da apresentação, também para terem uma ideia do modo como é possível colocar em diálogo estes filmes do Oliveira que aparentemente pouco ou nada terão a ver uns com os outros e, portanto, eu posso fazer essa identificação dos planos ao longo da apresentação. Trouxe também duas ou três sequências, porque parece-me que são sequências que poderão ter interesse para perceber o ponto de vista que eu vou tentar aqui apresentar hoje e, para o fazer, comecei, claro, por consultar o dicionário e, no dicionário, a palavra Norte é definida em termos geográficos como sendo um ponto cardeal, um ponto de orientação de referência, um polo, mas também o vento que sopra nesse ponto, e a ideia do vento que sopra no norte pode ter interesse para percebermos a ventilação que eu fiz destas sequências e destes planos e, portanto, dos filmes do Oliveira que vamos tratar aqui hoje. Ou então, em termos figurados e enquanto substantivo, portanto, a palavra Norte pode aparecer quer como substantivo, quer como adjetivo, portanto, em termos figurados pode dizer respeito a uma ideia de destino, guia, rumo ou direção. Portanto, há aqui uma série de direções, de facto, que localizavam logo no início do percurso do Oliveira e num filme que se chama Famalicão, de 1939, localizavam precisamente Famalicão no âmbito do norte do país. E, portanto, todas estas placas que o Oliveira filma servem para localizar Famalicão, mas ao mesmo tempo também não deixam de apontar uma certa desorientação. Depois, enquanto adjetivo, a palavra norte designa algo do norte, relativo ao norte ou situado a norte, mas podemos igualmente considerar a noção de norte magnético, portanto, direção para que aponta a agulha da bússola, exprimindo ideias como atração e influência. Esta questão da atração é interessante porque ainda ontem o Jorge Bernardo fazia uma conferência na Faculdade de Belas Artes, onde trabalhava precisamente a questão das atrações no cinema, partindo da obra do Eisenstein, que aliás é um autor e um teórico fundador do pensamento sobre as imagens e sobre o cinema que o Oliveira desenvolve nos primeiros filmes, nomeadamente no Dor, Falha Real, que ele considera como uma ilustração das teorias do Eisenstein sobre a montagem, mas também a ideia de perder o norte, portanto, e foi por aí que eu comecei, e portanto, de onde podemos inferir outras duas noções como desorientação e desnorte. Portanto, mas se o substantivo designa um ser, uma coisa ou uma substância, ele pode ser ainda comum ou próprio,
portanto, um substantivo comum ou um substantivo próprio, concreto ou abstrato. E, neste caso, o norte maiúsculo, portanto, com N maiúsculo, seria uma região setentrional e concreta, que, no caso do Manuel de Oliveira, corresponderia ao território situado acima do Douro. E, portanto, este norte é um espaço geográfico constituído pelo Porto, portanto, pela região do Douro Litoral, o Minho e Trás-os-Montes, e, além de se tratar de um espaço geográfico definido, ele é também, evidentemente, um espaço social, um espaço etnográfico, político, económico, cultural, quer o entendamos do ponto de vista burguês, ou quer o olhar que o Oliveira se lança sobre a região se centre na burguesia, como acontece em alguma produção mais recente, ou quer ele se centre no universo popular, como era dominante nos primeiros filmes, e, portanto, numa fase do percurso do Oliveira em que há um domínio do documentário sobre a ficção. Portanto, para contextualizar minimamente as coisas, o Oliveira parte, de facto, do documentário, o que não é difícil de compreender, é um género ou uma modalidade que é mais fácil de praticar quando não há grandes meios económicos e técnicos. É alguém que filma sozinho ou acompanhado por um amigo que é o António Mendes, que, sendo bancário, fazia fotografia nas horas livres, portanto, ao longo de vários anos, 2 anos, no caso do António Ferreal, aos sábados e domingos, fazendo só, acompanhado pelo Oliveira para fazer o filme. E, portanto, quer dizer, todo um primeiro momento em que é um cinema de câmara, se quiser, é um cinema a 4 mãos com o António Mendes, que depois passa para uma segunda fase em que é o próprio Manuel de Oliveira que pega na câmara e que vai sozinho ou com equipas técnicas muito reduzidas. Vamos perder os computadores. Ou com equipas muito reduzidas filmar, sei lá, com a Dona Maria Isabel Oliveira, a mulher de Oliveira, a fazer o som, por exemplo, no Ato da Primavera, o som que depois teve que ser feito em estúdio, porque de facto a Dona Maria Isabel tinha mais atividade para fazer croquetes e missões para ajudar a pagar os filmes, propriamente para fazer a parte do som. Portanto, isto é interessante perceber que o Manuel de Oliveira não é aquela criatura mitificada em que, portanto, o poder central resolveu transformá-lo, embora também não disponha de 300 mil euros para pagar o último filme, não é? O Velho do Restelo, tem que ser o governo francês, o Ministério da Cultura francês a fazer pagar, portanto, monstro sagrado, mas com uma certa avareza no que toca a financiamentos, mas de facto num primeiro momento em que predomina o documentário, a obra de Oliveira faz-se nestes termos. Portanto, como qualquer um de nós, provavelmente até com mais dificuldade, porque atualmente é possível pegar o telemóvel para fazer um filme, como qualquer um de nós poderia fazer. E aí, de facto, a obra do Eisenstein é fundamental. Com estes meios, evidentemente, que era mais fácil filmar no Porto e na Ribeira do Porto, propriamente na Amazónia, e, portanto, o Porto ocupa, nesta primeira fase, e o norte do país, de uma maneira geral, um lugar primordial, que depois, ao longo da obra, se vai perceber que, de facto, há um interesse particular nesse território e há uma coerência no modo como o Oliveira aborda o norte do país. E, portanto, o Oliveira poderá ser entendido como um cineasta do norte, da mesma maneira que o José Alves Moraes seria um cineasta do sul. E, bom, pegando no critério espacial, há uma série de filmes, eu conto 26, mas depois, entretanto, acrescentei 8 outros, se calhar são 27, filmes do Manuel de Oliveira realizados naquilo que se pode entender como norte. Eu passo a enumerá-los só a título de curiosidade. Portanto, 126 mais uns, há aqui uns casos particulares que já falarei. Não, isso quer dizer que estamos a falar de sensivelmente metade da produção do Manuel de Oliveira. Desde logo o Douro Falha Fluvial, de 31, não vou dizer datas, já basta dizer nomes, vou bombardeá-los com nomes, portanto, desculpem. O Ulha Branca, que é logo a seguir, já se fabricam automóveis em Portugal. Miramar Praia das Rosas, desaparecido. O Famalicão, que era um filme que vimos imagens há pouco. O Aniqui Bobó,
primeira longa-metragem de ficção, realizada em condições profissionais, para assim dizer, co-produzida pelo António Lopes Ribeiro e pelo próprio Manuel Oliveira, caso do editor. O Pintor e a Cidade, que é uma espécie de filme antítese em relação ao do Orfeino Fluvial, se calhar volto a falar nisso mais à frente. O Ato da Primavera, que também já falei, que é de 63 e que é de facto um filme seminal no percurso de Oliveira, na história do cinema português e na história do cinema e para fazerem uma ideia, é um filme que é anterior ao filme do Pasolini sobre a Paixão de Cristo, portanto, e no fundo há uma série de afinidades. É interessante perceber também como há um conjunto de questões que de alguma maneira estão no ar dos tempos e que são trabalhadas isoladamente por diferentes realizadores em diferentes contextos. O Vila Verdinho, que é o único filme de Oliveira que eu nunca vi e que pertence à família de um senhor chamado Clemente Menés, que construiu uma aldeia, enfim, fez uma série de passos, se calhar há pessoas que já viram o filme. O filme só foi projetado publicamente uma vez em Serralves, eu não estava cá, portanto não pude ver. Mas sei, conheço o filme, apesar de não ter visto, portanto é um conhecimento que está explicado por si, não se conhece uma coisa que nunca se viu, mas sei que se centra nas obras de Melhoramento de uma aldeia. Ajudou a libertar Manuel Oliveira da prisão no momento em que ele foi preso pela PID, na sequência de uma apresentação do Ato da Primavera no Cinético do Porto, do Ato da Primavera, que é um filme sobre a Paixão de Cristo, portanto vê-se imediatamente que é uma coisa profundamente transgressiva. Mas ainda assim, tratando-se de um filme sobre a Paixão de Cristo, há uma espécie de desvio do enfoque que o Oliveira lança sobre a questão da Paixão de Cristo, que faz do filme, de facto, um filme sobre a guerra mundial e sobre a guerra, em maneira geral, e sobre a violência, e tendo sido apresentado no Cinéclube do Porto e discutido, por exemplo, por Henrique Alves Costa, que considera o Ato da Primavera, foi realizado na Coralha, portanto na zona de Chaves, e nós vamos a seguir ter uma sequência, que eu considero o primeiro filme político português. De facto, o Oliveira teve problemas com a PID, foi preso e o Clemente Menés intercedeu, portanto saiu da prisão 10 ou 12 dias depois, e como forma de agradecimento o Oliveira realizou este filme, Vila Verdinho, que está na posse da família, que presumo, ao que consta pelo menos, por considerar que o filme de alguma maneira denuncia a família como uma família alinhada do Estado Novo, os valores do Estado Novo também é difícil de perceber, de alguma maneira não tem facilitado o acesso ao filme. É um filme de 64, onde aparece a dada altura o grande Laguna Morena, segundo creio, portanto de uma forma absolutamente premonitória também. Depois, as pinturas do meu irmão Júlio, Vila do Conde, sobre o José Régio, portanto o Oliveira não tem nenhum irmão chamado Júlio, este Júlio é irmão do Régio. O Amor de Perdição, apesar de ser um filme quase exclusivamente filmado em estúdio, é um filme cuja ação decorre no Porto, uma parte substancial da ação, pelo menos. O Francisca, primeira vez que o Oliveira adapta um romance da Cristina Bessa Luís, portanto é uma adaptação de Raniola, e que se centra também no Porto e na zona do Douro. A Visita ou Memórias e Confissões, um filme de 82 inédito até à data e que, por vontade do Oliveira, só será visível postumamente, mas de qualquer modo é um filme sobre a casa que ele habitava aqui no Porto e que teve que vender para pagar, enfim, uma série de coisas, nomeadamente o facto da fábrica que ele geria, que era propriedade da família, ter sido ocupada por 25 de Abril, e as máquinas que ocupavam essa fábrica foram igualmente vendidas, etc, e porque havia uma série de filmes por meio, e era preciso pagar tudo isso, portanto vendeu-se a casa. E antes de sair, antes de abandonar esse espaço, o Oliveira fez então este filme. Tem também uma parte que são os diálogos escritos pela Cristina Bessa Luís, e portanto este filme para já não é visível. E portanto a questão da fábrica é importante, não é? Quer dizer, a fábrica é um sítio onde se produzem coisas utilizando máquinas para isso, portanto o interesse do Manuel Oliveira pelo cinema é o interesse industrial pela máquina também, e portanto isso é um aspecto importante, tudo no Douro, Faina Fluvial, onde damos imagens para vocês.
perceberem, é muito visível. Depois há o Dia do Desespero, em Famalicão, sobretudo no Castelo Branco, o Valabrão, de 93, que se passa também na região do Douro, Viagem ao Princípio do Mundo, que dá o nome a esta exposição, também já voltamos a falar do filme, o Inquieto, de 98, onde há uma adaptação de 3 textos que são colocados em diálogo, o Porto da Minha Infância, também voltamos a falar dele, o Princípio da Incerteza, Momento, uma canção de Pedro Cunhosa, portanto um videoclipe, Oliveira, dentro do seu aparente classicismo, ou totalmente falso classicismo, porque é de facto um cineasta absolutamente moderno, fez um videoclipe, aliás é incorreto chamar aquilo de videoclipe, porque é um filme realizado em película, etc., mas de qualquer modo, do ponto de vista da distribuição, da lógica, da construção, de qualquer coisa que se aproxima do videoclipe. O Espelho Mágico, Cristóvão Colombo, o Enigma, que se inicia no Porto, voltaremos a falar dele, isso é significativo. Romance de Vila do Conde, sobre José Régio, mais uma vez. O Estranho Caso da Angélica, O Conquistador Conquistado, portanto, o filme que integra a encomenda de Guimarães 2012, Capital da Cultura. O mais recente, Velho do Restelo, que se passa no jardim do prédio do Oliveira Vive e que, provavelmente já viram, mas se alguém não viu, é um filme onde figuras como o Camões, o Dom Quixote de La Mancha, o Pascoais e o Camilo Castelo Branco se reúnem num banco de jardim para conversar à porta de casa do Oliveira. Portanto, era absolutamente extraordinário na rodagem ver aquelas figuras vestidas daquela maneira e o Oliveira descer de casa e juntar-se a elas no banco de jardim, como se de facto fosse uma conversa absolutamente intimista entre criaturas tão excêntricas. Depois, podemos considerar ainda a Microania de Manzani, realizada em colaboração com Jean Rouge, na zona da Ribeira do Porto, em que o Oliveira está simultaneamente à frente da Câmara também, portanto é uma espécie de visita guiada através daquele espaço. E este paradigma da visita guiada, que se inicia precisamente no filme Famalicão, que vimos aquelas placas todas há pouco, vai ser um modelo de construção muito fértil na obra do Oliveira, que vai retomar em inúmeras circunstâncias e de diferentes maneiras, e portanto é ele próprio, enquanto paradigma revelador de um certo entendimento do cinema, não é? Quer dizer, o cinema lida com a realidade material, tem que se relacionar com uma realidade física, com o mundo, e como tal, na melhor das hipóteses, ele pode construir uma visita guiada sobre esse espaço, pode proporcionar pontos de vista privilegiados sobre esse espaço, que nos permitem perceber quer o espaço, quer coisas que estão para além do espaço, mas de qualquer modo são materializáveis no espaço, de um modo particular. E, portanto, de um modo inédito, se quiserem, é ver através da câmara. E, portanto, o cinema permite isso. E se a dada altura, de facto, o Oliveira insiste repetidamente na relação do cinema com o teatro, um dos aspectos que diferenciam radicalmente uma coisa da outra tem a ver com essa possibilidade de ver através dos olhos do outro. Portanto, isso é, se calhar, um dos pontos modais que fazem a magia do cinema, seja lá isso que for. Depois, podemos considerar ainda A Caça, que é um filme de 64, realizado mais ou menos ao mesmo tempo, ligeiramente depois do Ato da Primavera, e aproveitando restos de película do Ato da Primavera, portanto, sempre de uma forma muito poupadinha, e que se passa na região de Aveiro, e que é um filme absolutamente buñueliano. Fala-se muito da relação do Oliveira com o Buñuel, de facto, neste filme, A Caça, que também teve problemas com a censura. Essa dimensão de facto está muito presente. E depois, ainda na região do Porto, ou na região do Norte, há a supervisão por parte do Oliveira de um filme que esteve esquecido durante muito tempo e que foi visto novamente há aproximadamente um ano,
Almeida Garrett, não, desculpem, no Campalés, na cima da Costa, e que é uma coisa que se chama, a propósito da inauguração de uma estátua, Porto 1100 anos, e que é um filme do Artur Moura, do Vídeo Baganha e do António Lopes Fernandes, em que de facto o Oliveira assegura a supervisão do filme, que é um filme muito particular, porque ele trata da inauguração de uma estátua de primeira vez que vai aparecer já aqui a seguir numa imagem de um filme do Oliveira, e aproveita esse pretexto para pensar o Porto e sobretudo para pensar o que persiste no Porto de uma cultura árabe. A zona da Ribeira, da Sé, é filmada, os mercados de rua, etc., de uma forma crítica, mas permite perceber muito claramente que o Porto católico, de alguma maneira, ali se celebra, porque há uma série de prelados que participam na inauguração da dita estátua, que fica, aliás, ao lado da Sé, é a estátua de Marrakech, suponho, tem a ver com a fundação, com a nacionalidade, mas não sei o quê, portanto, os padres, com certeza, subscreviam perfeitamente essa questão, e depois, ao mesmo tempo, quer dizer, temos a estátua e a câmara desvia-se ligeiramente e vai olhar o que está em baixo, é um bocado claro. A relação entre o que está em cima e o que está em baixo, como se houvesse de facto uma espécie de subsolo ou de corrente freática da história, é muito clara para percebermos de que maneira é que a imagem cinematográfica permite também, de alguma maneira, revelar a densidade de tempos e que coexistem no mesmo espaço, ou para tomar, enfim, questões que foram abordadas ontem, mais uma vez na conferência de Lieberman, para revelar aquilo que é o anacronismo essencial das imagens e da realidade, e portanto isso é muito presente nesse filme. E é muito presente na data dos filmes do Oliveira, porque vamos ter a oportunidade de ver mais duas ou três imagens ou duas ou três sequências que têm a ver com isso. E por fim, um outro filme, que é o Sever do Voga, Uma Experiência, que é um filme de Londres. Bom, e portanto, é se calhar importante para percebermos o que é isto do Norte, quando se fala do Norte na obra do Oliveira, começar por tentar esboçar uma tipologia de espaços. A questão que eu me referi há pouco está aqui, perfeitamente visível. O pintor em cidade, que retirei este plano que agora vemos, portanto, o plano anterior era do Urbano Fluvial, é um filme que o Manuel Oliveira quis ter feito contra o do Urbano Fluvial, que é um filme em que há um trabalho sobre a integração dos planos, portanto, os planos prolongam-se no tempo e permitem possamos ver a imagem de uma maneira diferente daquela que o lado mais cubista do Orfano Fluvial não permitia. Portanto, aqui no caso do pintor e a cidade, é um filme onde o Oliveira tenta revelar, de facto, a sobreposição de camadas de tinta sobre a tela. É um filme, é o primeiro filme a cores do Oliveira, é um dos primeiros filmes a cores realizados em Portugal, o primeiro revelado cá. E além de propor um confronto entre a pintura e o cinema, com vantagem do cinema, claro, a afirmação é mais ou menos que o cinema é uma arte moderna e que, portanto, dá a ver o mundo de uma forma mais dinâmica e mais problemática do que a aguarela, mesmo sendo uma aguarela, não exatamente pintura política. Esse confronto dá-nos igualmente a ver a sedimentação do tempo. E isso é particularmente visível, por exemplo, numa sequência em que vemos as pontes sobre o Douro e vemos imagens também daquilo que foi o desastre da Ponte das Barcas, portanto, na zona onde fica atualmente a Ponte Dom Luís, e depois houve uma Ponte Pêncil, e só depois é que houve a construção da Ponte Dom Luís, e portanto o Oliveira insiste sobre essa sobreposição de diferentes camadas de tempo. Umas não se anulam às outras, mas de qualquer maneira há uma espécie de transparência, possibilidade de ver o desastre da Ponte das Barcas à transparência do espaço que existe atualmente ali. E, portanto, esta complexidade de relações entre o espaço e o tempo
falar de espaço implica, no caso do cinema, falar igualmente de tempo. Quer dizer, o Ricciotto Canudo, que é um teórico italiano, propõe a célebre teoria das 7 artes, portanto é ele primeiro a falar de cinema como sétima arte. Ele propõe que o cinema seja uma síntese entre artes do espaço e artes do tempo, portanto o cinema participa das duas coisas. Significativamente, eu digo sempre isto, o Canudo esquece de referir nas tais 6 artes anteriores ao cinema o teatro. De facto, estamos num período em que é importante marcar uma separação radical entre cinema e teatro. O cinema tem que se emancipar, sobretudo, daquilo que o senso comum reconhece como sendo mais próximo do cinema. Portanto, distancia-se o teatro para se aproximar muitas vezes da música e, portanto, o autor vai, de alguma maneira, participa de um cinema sinfónico que procura, de facto, essa distância em relação ao teatro, mas é num filme que dialoga diretamente com o teatro e, concretamente, com o teatro popular, com um auto, a representação do auto da Paixão de Cristo, de uma aldeia de Trás-os-Montes que é curada, que o Oliveira leva mais longe esta reflexão sobre os múltiplos espaços e os múltiplos tempos que existem ou que podem existir num mesmo espaço. E no caso da sequência que eu gostaria de vos mostrar, aquilo que vamos ver é, por um lado, a representação da aldeia da Curada enquanto tal, portanto estamos em Trás-os-Montes nos anos 60, e a transformação desse espaço concreto, desse espaço material, numa coisa que é a Samaria do período de Cristo. Portanto, e tudo isto consegue o Oliveira através de um trajeto. Há uma personagem que faz um trajeto no espaço, que é de alguma maneira também um trajeto através do tempo. E não parece que seja igualmente descabido pensar isto num filme onde insistentemente o Oliveira convoca algo que está, enfim, na ordem do dia nesta época e que é a conquista espacial. Portanto, se abrirem os jornais desta altura, e há aliás um jornal que aparece no filme, eu por curiosidade fui ver o que é que os jornais da altura da realização do filme publicavam. A notícia que é lida no Arco da Primavera no filme não foi publicada no jornal que aparece na imagem. Confesso-lhes que já não sei dizer qual é que é a data, mas tem isso alguns. Fui ver, não está lá. Mas fui procurar os jornais todos, sei lá, um semestre, todos os dias deste período, e sempre era sistemático as sandálias espaciais. Os americanos inventaram umas sandálias para caminhar na Lua, e o envio de um rato, não sei que onde, e não sei o que, enfim, a conquista espacial estava na ordem do dia. E, portanto, ao mesmo tempo, o Oliveira faz a sua própria conquista espacial neste filme, e a sequência que vos vou mostrar ela é particularmente elucidativa a esse propósito. Deixa-me embora! Andas ver o livro, Alexandre! What?
Dá-me de beber. Como é que tu és judeu e pedes de beber sendo eu samaritana? Se tu soubesses quem eu era, tu me pedirias da minha água. Dessa água que dá vida, e quem beber dessa água jamais terá sede por toda a eternidade. Não sentes nas pedras do meu poço, que não está aqui o meu marido. Sim, vais chamar o teu marido. Sim, que tiveste. Mas eis com quem tu estás não é teu marido. Uma calção, uma carapuça e este casaco por cima. Opa, é giro, é bestial. Olha para os gajos, olha para eles. Liga! Ligado! Lá quer? A transfiguração do tempo, fazemos o Presidente Massa Maria, depois para o Presidente, e há mais documento uma oscilação entre esses dois polos, do espaço, passamos da muralha para a Samaria, isto é, a minha primeira Samaria era o tempo da vida de Cristo, e da personagem, a aldeã que se transforma na samaritana à beira do poço, e portanto, quer dizer, todos esses tempos coexistem, além simultaneamente de personagem e atriz, eles são aldeões da zona da muralha, mas ao mesmo tempo são figuras bíblicas. E depois o contraste daquela juventude hegeliana que recusa a vida de Cristo, que chatice, que aqui tem a ver, é uma coisa que está, é do tempo da Rosinha, e portanto não consegue perceber na sua modernidade primária o que há de atual em coisas que não são imediatamente atuais. Não é? E portanto, sobretudo, conquista no espaço cinematográfico, e por isso é que escolhi acabar com esta imagem da objetiva, ou objetivamente em um espaço cinematográfico. De qualquer maneira, nas primeiras sequências que nos davam a ver a muralha, portanto a aldeia onde a criação da vida de Cristo vai ter lugar, elas próprias investiam imediatamente aquele espaço de uma tonalidade bíblica e uma tonalidade bíblica que faz pensar, faz parecer que o espaço é um espaço que existe à margem da história, um espaço que vive no eterno presente, um espaço idênico, mas um espaço que, tendo essas características, é também um espaço histórico. E essa questão volta a ser diretamente evocada no Vale Abrão, por exemplo, nesta sequência. No Vale Abraham, lugar do homem chamado inutilmente à consciência do seu orgulho, de vergonha, de cólera, passavam-se e passam-se coisas que pertencem ao mundo dos sonhos, o mundo mais hipócrita que há.
patriarca Abraão tinha um costume arcaico, o de usar a beleza da mulher, Sara, como solução das suas dificuldades. Para isso, intitulava a sua irmã, o que lhe deixava caminho para o desejo dos outros homens. No século XVIII, o rio Paiva servia de limite sul à tenência de Lamego e lá vivia um físico engenhoso e curador de fleumões malignos chamado Abraão de Paiva. Apanhado em maus lençóis com uma dona de Moimenta que abortou em condições desastrosas, ele deu-se ao cuidado de descer a ribeira de Balsemão e ir cair em sítio recatado, como convinha à sua sina ofuscada. É o Vale de Abraão, com as suas quintas e lugares de sombra que parecem acentuar a memória de um trânsito morisco que de Granada trazia as mercadorias do Oriente. O atual descendente destes Paivas chama-se Carlos. Estudou medicina no Porto. Casou com uma viúva e ficou ancorado na quinta de Vale Abraão. Temos aquele espaço ibérico, que é aliás identificado como Val Abraham, em francês, que remete para uma espécie de passado do próprio romance que o Oliveira adapta, que é o romance da Cristina Bessa Luís, que escreve a Madame Bovary de Flaubert e localiza neste novo espaço, que é a região do Douro. E, portanto, estamos primeiro nesse espaço ibérico, depois somos trazidos por aquele comboio, não sei se é o comboio da história, é certamente o comboio da regra, até ao presente, e a história. Passamos de personagens bíblicas para outras personagens que não são bíblicas, mas são personagens de romance, e que no filme, aliás, isso já acontece aqui nessa Cristina também, se transformam igualmente em personagens históricas. Quer dizer, é um filme que pensa, de alguma maneira, a transição do pré para o pós, 25 de abril de 74, e pensa essa transformação num contexto ainda mais ou menos feudal e, nessa medida, extemporâneo da região do Douro. E, portanto, a personagem da Helena Bovary, naquilo que ela tem igualmente de extemporâneo, já no romance do Flaubert, ela serve perfeitamente para pensar essa dimensão, enfim, sobre a qual o Oliveira pretende refletir também no Val Abraham. E, portanto, passamos desse mundo inicial, que a Cristina descreve como um mundo
dos sonhos, o mais incógnita que há, para um outro mundo que é o mundo da história. E em relação ao mundo dos sonhos, eu não consegui resistir a trazer-lhes uma sequência que é extraída do filme Angélica, que se passa mais ou menos na mesma região, e onde temos o voo, por assim dizer, em sonhos do Isaac, que é ele próprio também uma figura de outro tempo, que de repente é colocada num espaço moderno, com a Angélica por cima do Douro, através das linhas do Douro, e das diferentes possibilidades, ou das diferentes expressões que eu tinha para vos mostrar, apeteceu-me, ou pareceu-me importante, por causa da questão da hipocrisia, vermos essa sequência ainda numa fase de edição e, portanto, com características que nos permitem perceber perfeitamente o que há aqui de meliesse e de trocagem absolutamente anacrónica também, porque o Oliveira trabalha este anacronismo dentro do próprio cinema e não tem a ver com as técnicas a que recorre, e por isso vamos ver aqui os carros ainda, e portanto vamos ver as imagens antes de elas terem sido tratadas, mas o que denuncia ou acentua a irrealidade deste sonho. Eu não sei lidar esta coisa. A imagem está invertida. Ao ato da primavera e ao palavrão, isto é, a coexistência de temporalidades diferentes, quer do ponto de vista daquilo que nos é dado ver, quer do ponto de vista do tratamento cinematográfico que o Oliveira prefere, é algo que é muito presente no Estranho Caso Angélica, em que temos a régua contemporânea, com edifícios contemporâneos, com tratores, etc. E depois, ao mesmo tempo, uma figura que é a figura de Isaac, o judeu fugido da Segunda Guerra Mundial, portanto há 50 anos, há muitos, há 60, fotografa a região e que se interessa particularmente pelo trabalho da vinha, que já desapareceu ou que tem tendência a desaparecer. Portanto, interessa-se mais por esse modelo de produção de vinha do que propriamente por aquilo que é mais atual. Portanto, esta dimensão de convergência ou de sobreposição de múltiplas temporalidades é perfeitamente visível neste filme, como é visível em quase todos os filmes do Oliveira, como por exemplo neste plano de um filme que é O Princípio da Incerteza, igualmente na régua, onde vemos três pontos, três tempos diferentes, uma ponto metálica em primeiro plano, uma ponto de pedra em segundo plano, depois ali o pilar de um viaduto em terceiro plano. E, portanto, o espaço no Oliveira tem sempre esta complexidade. E há um tipo de espaços que ocorre em qualquer um dos filmes que eu evoquei até aqui e que é o central na obra do Oliveira, que é o espaço da casa. E muitas vezes esse espaço da casa, o espaço do território doméstico, com toda a violência que se pressupõe, é um espaço que tem uma natureza que se aproxima quase do expressionismo, isto é, o espaço que responde a uma espécie de projeção da interioridade das personagens
e é dotado de psicologia de algum modo, isto é, do Oliveira, diz uma coisa muito interessante que é as paredes das casas têm uma densidade psicológica e interessa-lhe filmar essa densidade psicológica das casas, ao mesmo tempo que lhe interessa também esvaziar de todo o tipo de interpretação psicologista o trabalho dos atores. Portanto, os atores devem ser planos, editar o texto sem fazer interpretações psicológicas desse texto, e depois, ao mesmo tempo, os espaços, esses sim, têm uma vertente expressionista ou psicológica, que são coisas diferentes. Ao mesmo tempo, são quase sempre também espaços reais. A realidade do espaço é extremamente importante da maneira como o Oliveira filma. E essa realidade pode ter múltiplas dimensões e múltiplas justificações. Por exemplo, no caso do Passado e Presente, que adapta um texto do Vicente Seixas, um texto de teatro, a casa é filmada como se fosse um teatro, mas a casa que aparece no filme é a casa da família do Vicente Seixas. Portanto, se o Vicente Seixas escreve um texto sobre uma certa frivolidade da burguesia e sobre todas as perversidades que ocorrem dentro do espaço da casa, então isso é um texto dramatúrgico, então o Oliveira vai filmar, de facto, o teatro burguês da família burguesa, na casa burguesa, mas vai fazê-lo na casa do Vicente Seixas. Ou então, igualmente com um caráter expressionista, a casa do Camilo Castelo Branco, no Dia do Desespero, que funciona como um reflexo da figura Camilo Castelo Branco, ao mesmo tempo que nos é apresentada como casa-museu, isto é, aquilo é de facto a casa-museu Camilo Castelo Branco, mas é ao mesmo tempo também, e portanto nessa medida habitada dos atores que fazem uma visita guiada através do espaço. Esta é a sala de trabalho da Ana Plácido, em cima está o Camilo, etc. Olá, eu sou a Teresa Madruga, etc. E, ao mesmo tempo, também a casa, o espaço vivencial onde o Camilo Castelo Branco viveu e morreu. Portanto, aqui essa dimensão expressionista que falava é absolutamente evidente. E, portanto, os objetos que povoam essa casa e a própria casa em si, elas são, na perspectiva do Oliveira, reveladoras dessa figura que ele quer filmar, que é o Camilo Castelo Branco, mas que não pode filmar por simples razão que ele não está aí para ser filmado. E, portanto, em vez de exumar o cadáver do Camilo e filmá-lo, poderia ter um interesse muito, enfim, particular, ele prefere fazer uma espécie de sessão espírita em casa do Camilo e dar a ver o Camilo através dos seus objetos e através do espaço que viveu, sendo que, contudo, a casa que vemos no filme não é exatamente a casa que o Camilo habitou, porque essa casa sofreu um incêndio e, portanto, foi reconstruída, e isso é sublinhado no filme, que é para o espectador não acreditar que aquela é de facto a casa que o Camilo conheceu, etc. Portanto, essa dimensão verídica é algo que me interessa particularmente. Ou então a sua própria casa, portanto, a sua própria casa, isto é, a casa do próprio Manuel Oliveira, como vemos, por exemplo, no filme A Visita a Memórias e Confissões, o tal filme póstumo que falei, ou então no Porto da Minha Infância, em que as ruínas da casa são as ruínas do tempo, as ruínas da memória, a casa onde o Oliveira nasceu, ou então ainda numa lógica próxima daquela que tínhamos visto em relação à casa do Vicente Seixas, onde foi uma passada e presente. A casa da Penilde ou a Virgem Mãe é criada em estúdio, mas todos os móveis que foram utilizados e objetos que aparecem no decor do filme foram levados expressamente para a casa do José Régio para o estúdio para ir criar o ambiente exato onde presumivelmente o Régio terá escrito a peça de teatro de Penilde ou a Virgem Mãe, porque, um pouco à maneira do Flaubert, o Régio disse a dada altura: a Penilde é a minha alma. O Flaubert disse: a Madame Bovary sou eu. E então, se a Penilde é um estado de alma do Régio, o lugar de filmar a Penilde é o sítio onde o Régio escreveu, porque é uma maneira de ele, de alguma maneira, estar presente nessa figura. Agora, claro que depois isto tem outras dimensões que ultrapassam amplamente
procura de uma verdade em relação ao autor, e a casa da Benilde, o próprio filme, todo ele, aparece de facto como uma representação de uma espécie de casa-prisão e como signo ou como representação de um fechamento a que o país está derrotado até ao 25 de abril de 74. Para quem não conhece o filme, a Benilde é uma jovem que se acredita grávida, ou melhor, que está grávida e acredita estar grávida por obra e graça do Espírito Santo. Ela diz que não conhece nenhum homem, no sentido bíblico do termo. Há uma tia, que é esta personagem que vemos aqui fechada a janela, que acha que ela está, enfim, louca, não acredita, porque a tia vive em Lisboa e diz que ela própria acreditaria se não conhecesse tanto o mundo, que tem lá um lado próprio. Mas a casa que existe no latifúndio, alguns no Alentejo, é de facto um espaço de doença, e a Benilde, enfim, desenvolve um estado de histeria precisamente por causa desse fechamento. Um fechamento que, aliás, aparece, por exemplo, também numa espécie de casa-mundo, que é a Casa de Alienados, do filme A Divina Comédia, onde temos, mais uma vez, uma representação um espaço fechado, que remete, mais uma vez, para uma ideia de origem, aqui com a representação do Adão e da Eva no paraíso, e uma série de loucos que acreditam ser diferentes personagens literárias, históricas, bíblicas, etc., e que, no fundo, materializam e denunciam uma espécie de esquizofrenia que é própria de qualquer situação de representação entre o ator e a personagem. E, portanto, esse desdobramento, essa impossibilidade de fazer coincidir totalmente o ator e a personagem, de sobrepor o ator e a personagem, é algo que o Oliveira trabalha de uma forma sistemática. Por exemplo, a figura da Eva que vimos aqui, interpretada por Leonor Silveira, pouco depois do pecado original, ela vai dizer que passou a ser a Santa Teresa, para repetir o pecado original, ou então a personagem interpretada por Maria João Pires é simultaneamente a Marta, a irmã da Maria, portanto a personagem bíblica, irmã de Lázaro, e a própria Maria João Pires, que toca piano e que se assume enquanto Maria João Pires. E, portanto, isso é, aqui temos, por exemplo, a figura do Cristo numa recriação da última ceia, que tem então lugar nesta casa de alienados, com convidados tão diferentes como, por exemplo, Nietzsche, o filósofo, ou aqui o profeta tirado de um livro do Régio, de uma peça de teatro do Régio, que é a Salvação do Mundo, e que profetiza o Quinto Evangelho, que é um livro em branco. E, portanto, ou então a casa-bar. Temos um barco como representação de uma casa-civilização, que seria a civilização europeia ou a civilização mediterrânica, que aparece num filme falado, portanto, de alguma maneira representando todas as culturas que constituem a bacia mediterrânica, num barco que é tripulado por um capitão americano, não deixa de ser significativo, e barco esse que acaba por explodir na sequência de um atentado terrorista. E, portanto, isto é anterior ao filme Socialismo de Godard. Há questões que são afins. Ou então a casa-morte do João Calameso. E, portanto, aqui a casa aparece como uma ideia. Portanto, regresso a casa como um fim de percurso, e sabemos, aliás, pelo título da própria exposição, que o fim e o princípio convergem muitas vezes no longo. Mas bom, para não perdermos o norte, para seguirmos então por um bom caminho, temos aqui, evidentemente, que falar do Anique Bobó, portanto, um filme onde essa relação entre o documentário e a ficção estão perfeitamente presentes. E o primeiro filme, a primeira longa-metragem de ficção de Oliveira, já falei disso, e sobretudo um filme aparentemente sobre a infância, e não vemos muito concretamente as brincadeiras infantis destas crianças, mas ao mesmo tempo não nos deixemos enganar por esta pureza comovente,
sobre o terror, que é uma espécie de contrário que costuma ser o universo hitchcockiano, que trabalha a falsa culpa. Aqui estamos numa situação em que, na verdade, temos a falsa inocência. E, portanto, o Porto serve de pano de fundo, com certeza que sim, é ao mesmo tempo aparecendo em pano de fundo, como as cidades geralmente aparecem em pano de fundo em muita da pintura renascentista, quando temos representações de algumas cenas bíblicas e contudo transgressivo à ordem social que elas representavam à época. Aqui essa dimensão transgressiva é recriada pelo Oliveira, utilizando de facto a cidade do Porto como pano de fundo, como víamos há pouco. E o filme, até com o pesadelo da personagem Carlitos, e ao mesmo tempo Carlitos numa evocação de Chaplin, há alguns momentos em que isso se percebe muito bem, é um filme, enfim, que usa o Porto e que documenta as particularidades das crianças do Porto desta época, mas ao mesmo tempo é um filme sobre a guerra, é um filme que o Oliveira define como sendo um filme pacifista, é um filme que é realizado em cima da Segunda Guerra Mundial e um filme que será reconvocado mais tarde na Caixa, por exemplo, onde temos as personagens do Antibobó e Nabucco, de alguma maneira, ou, mais recentemente, o Gelo e a Sombra, onde vemos as personagens da Caixa em velhas, provavelmente. Portanto, são filmes também sobre a pobreza, são filmes sobre três momentos diferentes da história económica e política de Portugal. Na Caixa temos um palé com 12 estrelas, portanto, uma alusão à comunidade na altura económica europeia. O Gelo e a Sombra, um filme realizado em cima da crise. E, portanto, há permanentemente na obra de Oliveira esta espécie de desnortear uma separação nítida entre documentário e ficção. Isto hoje parece mais ou menos desnecessário de recordar, é de facto uma distinção perfeitamente anacrónica, agora no sentido figurativo do termo, mas que nem sempre foi assim tão evidente. Mas o norte é também um norte literário na obra de Oliveira, e esse norte literário passa, evidentemente, pela escrita de alguns autores que marcam o universo de Oliveira, que são conterrâneos de Oliveira, e num caso particular, que é o caso da Agostina Bessa Luís, além de conterrânea, também contemporânea. E, portanto, a orientação de Oliveira para a literatura, ela acaba, de alguma maneira, por acentuar uma certa tendência ou uma via de pesquisa e de trabalho que tem a ver com o norte do país. E com o norte do país em vários aspectos particulares. O Porto como um eflúvio do Douro, isto é, o Porto como um espaço de sedimentação de valores culturais, de vivências, de tradições, de uma certa vivência burguesa, da produção de vinho, por exemplo, que tem lugar em toda a zona do Douro, portanto, como se não fosse apenas o vinho que descesse do rio a caminho do Porto, para depois finalmente ter o nome de vinho do Porto ao chegar aqui, ali, mais ou menos, estamos no meio, mas também um contexto cultural que de alguma maneira é trazido pelo Douro e que é trazido pela pena da Agostina, que, como sabemos, centra muita da sua produção na região do Douro, que ambos conhecem, aliás, perfeitamente, os dois habitaram lá. E, portanto, isto por um lado. Por outro lado, a questão do... portanto, aqui voltamos à tal situação do anatomismo que falava há pouco. Portanto, aqui temos o Aurélio Vaz Ferreira a filmar a saída dos operários, não da camisaria Confiança, mas da capital europeia da cultura. E, portanto, dizia que há este norte que ocupa a obra de Oliveira para pensar essa vivência burguesa que ele conhece muito bem e que existe de alguma maneira também em oposição a um outro território, que seria o território do Sul, e mais concretamente Lisboa,
que se presta, enquanto capital do Império, evidentemente, a outras interpretações. Portanto, esta imagem é ainda uma imagem retirada do Porto da minha infância, mas, por exemplo, aqui, que são imagens do Lisboa Cultural, aqui não temos uma carta marítima, mas temos o começar do Almada. Aqui, de facto, quando passamos para Lisboa e quando passamos para a capital do Império, passamos para toda uma série de questões, como os descobrimentos, por exemplo, com tudo que mais positivo, enquanto primeiro processo de mundialização, os descobrimentos que poderão ter tido, mas também com tudo que mais terrível esses mesmos descobrimentos tiveram, e como se vê, aliás, num filme que é o Nono, ou a Memória de Mandar, aqui, especificamente quando Dom Sebastião reaparece no leito de morte, um alfés narrador, que de alguma maneira recapitula a história de Portugal, tomando como em foco as batalhas perdidas, para pensar o 25 de abril de 74, data em que, aliás, morre e tem que morrer para que alguma coisa de novo possa emergir no seu lugar. Enquanto essa história grandiloquente continuar a existir, evidentemente que, na perspectiva do Oliveira, dificilmente poderemos passar para uma outra concepção da história. Ou então aqui, ainda um filme falado, ou aqui, num outro filme mais recente, que é o Cristóvão Colombo e Enigma, que começa significativamente no norte, portanto no Porto, onde vemos o casamento na sede do Porto, e portanto aqui à beira da estátua que falava há pouco, de duas personagens, dois investigadores que vão tentar demonstrar que o Cristóvão Colombo era português, depois isso de repente deixa de ser um ponto de interesse nesta pesquisa, e que vão fazer um trajeto do norte para o sul, Portugal primeiro, portanto desenhando um percurso através do território que de alguma maneira ecoa o próprio processo de formação da nacionalidade, para se dirigirem depois para o Novo Mundo, concretamente aos Estados Unidos da América. Aqui não deixa de ser interessante a bandeira dos Estados Unidos, que encobre a Estátua da Liberdade. Se isto tem uma dimensão política ou não sei dizer, talvez sim. E onde vemos que aquelas duas primeiras personagens, que se chamam Manuel Luciano, Braille e Sílvia, portanto dois investigadores que assumiram essa tarefa ingrata de provar a virtualidade do Cristóvão Colombo, de repente passam a ser interpretados pelo próprio Manuel de Oliveira e por Dona Maria Isabel Oliveira, e o filme evidentemente muda de tom e muda de centro de gravidade. De repente já não é um filme sobre Cristóvão Colombo, mas é um enigma de filme, não é? que trata de facto de outras questões, e que trata de outras questões numa espécie de viagem ao princípio da relação entre os dois, e é profundamente comovente esta cena de que faz parte esta imagem que agora estamos a ver, e uma viagem ao princípio de uma série de coisas, que é também a viagem ao princípio do mundo, que além de ser uma viagem ao princípio do mundo, eu estou a tentar acelerar porque senão fico a tentar falar, que é também, de algum modo, uma viagem ao fim do mundo, não é? O fim do mundo e o princípio do mundo, como aliás se vê na qualidade decrescente das estradas. Isto não tem nada a ver com o conhecimento, mas é um recuo até um lugar originário, que seria o início do mundo, que fica no fim do mundo, onde o Oliveira vai pensar não só a origem do país, fala-se do Dom Afonso Henriques aqui, fala-se dos lusitanos, etc. Aqui não, aqui. E uma viagem, evidentemente, também ao princípio, que é o princípio de si próprio. O princípio de si próprio aqui, ou o eu, a subjetividade que o Oliveira sempre tentou fugir, recorrendo para isso, quer à literatura, quer a textos escritos por outros, quer à objetividade e literalidade com que se relaciona com os textos históricos. Aqui, este eu, apesar do Oliveira aparecer ele próprio a conduzir uma Renault Space, portanto, voltamos à velha questão, uma Renault Space, através do espaço da memória deste realizador que se chama Manuel, a fazer uma viagem no tempo,
portanto, voltamos mais ou menos a uma estrutura idêntica àquela que tínhamos no Acto da Primavera, e aqui um ator que interpreta uma personagem, que é a personagem do próprio realizador, um ator que, quando faz este papel, sabe perfeitamente que tem dias de vida, e aliás morreu de facto logo depois das filmagens e não chegou a assistir à estreia do filme. Portanto, isto tem qualquer coisa de comovente e qualquer coisa de profundamente problemático ao mesmo tempo, mas aqui, de facto, com uma crueza talvez inédita na obra do Oliveira. E, de facto, mais uma vez, o fim, ver que no Viagem ao Princípio do Mundo é, de facto, também um princípio. Não é? De alguma maneira, nós estamos longe das questões que já existiam no Aniki Bobó. Portanto, a semelhança entre estes dois planos é notável. E uma viagem que é uma viagem com uma questão central da obra de Oliveira, a relação entre homem e mulher, o pecado, a transgressão, a culpa, questões que são essas. Portanto, este é o norte, a expulsão do paraíso, o terror da mulher. Portanto, aqui é uma ema ameaçadora do Vala-Brão e uma procura de si e uma representação de si próprio que se faz por interpostos textos, por interpostas pessoas, por interpostas personagens, como vemos aqui na Viagem ao Princípio do Mundo, e que se funde de alguma maneira com aquilo que é a cultura popular dos territórios que o Oliveira filma. Portanto, o povo parece ter desaparecido da obra do Oliveira, superada que foi a fase documental, que marcou a origem da sua produção. Ele na verdade, está na verdade sempre presente, como acontece, por exemplo, no Princípio da Incerteza, numa sequência que eu tinha aqui, posso pôr, só para verem qual é a sequência de Tiedemann a chegar ao fim, ou Alcofolas, ou ainda, como acontece caso da Gélica, que é dedicado eu sei que fazia sentido acabar a apresentação nesta sequência que estamos novamente acabou-se também a apresentação, se não a Sara, não sei ter comigo para falar.